Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa, preparando o seu almoço, ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está no seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam os nossos municípios aqui da região serrana. Um abraço especial também para os nossos ouvintes da nossa rádio online. Não é novidade para ninguém que estamos cada vez mais utilizando aparelhos eletrônicos para as várias funções no dia a dia. O celular deixou de nos servir apenas para telefonemas e passou a ser um acessório fundamental para comunicação, movimentações financeiras, lazer e registros. Grande parte de nossas demandas profissionais e escolares também passam pelas telas. Mas será que a quantidade de tempo em que estamos olhando e interagindo por meio de uma tela pode nos prejudicar? Nosso cérebro está preparado para isso? E nossa atenção e aprendizagem, como ficam? Para responder essas e outras questões, nós recebemos hoje aqui na Rádio FMZ Carla Afonso. Carla é professora e treinadora comportamental. Carla, seja muito bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, Edésio. Bom dia, ouvintes da FMZ. Muito obrigada. É um prazer estar de volta aqui aos estúdios da rádio para falar de um tema tão importante quanto o uso excessivo de telas e o impacto no comportamento das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, né, Edésio? Adultos também. Pois é, Carla, isso aí. Nós adultos também não escapamos do uso das telas, né? Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema que estamos conversando hoje é o uso excessivo de telas. Nossa convidada é Carla Afonso, que é professora e treinadora comportamental. Então, Carla, antes de nós iniciarmos propriamente dito o nosso tema, eu gostaria que você se apresentasse, sua área de trabalho, sua formação. Você já conhece aqui a nossa região? Conheço, já estou por aqui desde 2008, fui professora da Favene, trabalhei como consultora de marketing para o Grupo Venturim, trabalhei para o Biomudas, antigo laboratório de biotecnologia único do estado. Enfim, estou por aqui desde essa época, fazendo trabalhos na área de comunicação e comportamento. E desde 2016 resolvi trabalhar só com a área de comportamento, com consultório, treinamento cerebral, equipamentos de biofeedback e neurofeedback, que são equipamentos únicos trabalhados por mim no estado. Eu sou a única neurotecnóloga do estado. E hoje focada aí em alguns temas que estão mobilizando a opinião pública, né, como violência nas escolas, a questão do feminicídio, a questão da violência contra a mulher, a questão aí do uso de telas, né? Então, assim, minha área, Désio, eu transito pelos universos da comunicação, saúde e educação. Então, meus projetos sociais, meu objeto de estudo está dentro dessa área. Eu tenho ultimamente feito algumas palestras para algumas escolas da região. Ali no Aracê, eu recorrentemente faço palestras ali para os pais, para os professores, para os alunos. Fiz algumas palestras na de Olinda Perim e na Fioravante. Fiz e vou retornar agora. E até a gente tem uma palestra aberta à comunidade, que vai ser agora dia 14 de setembro. Vou ficar te devendo o horário, mas essa escola do Aracê ali vai abrir as portas à comunidade para a gente falar sobre essa questão que está virando aí um caso de saúde pública. É uma epidemia mundial, o vício no consumo de telas. E Carla, quando nós falamos consumo de telas, uso excessivo de telas, que telas são essas? Boa pergunta, Désio, boa pergunta. Tudo que tem a luz azul, que emite uma luz azul, que está nos dispositivos móveis, né?
celulares, tablets. Essa luz azul, ela é extremamente nociva, principalmente para a questão dos olhos e para a questão também da diminuição de uma substância que induz o sono, que é a melatonina. Mas quando a gente fala no comportamento compulsivo no uso de telas, a gente está se referindo a celular, tablet, televisão, videogame, tudo aquilo que gera esse comportamento de compulsão, através de jogos e principalmente redes sociais. Maravilha. E quais são os prejuízos que esse uso excessivo de telas pode causar à cognição? Esse é um assunto que interessa a todos nós, né, Edésio? A gente está falando aí da diminuição cada vez mais acentuada e cada vez mais comprovada da atenção. O estímulo excessivo provocado pelas redes sociais, com estímulos em todas as bordas da tela, né, luzes, sinais sonoros, faz com que aquele indivíduo que está ali consumindo aquele produto por horas e horas e horas, ele comece a ter a atenção dele desviada o tempo inteiro para esses estímulos. Que hora está numa borda da esquerda, hora está na direita, hora está no meio. Então isso tira a atenção, isso desconstrói a atenção que a gente chama de atenção robusta, que é aquele foco. E isso tem trazido um prejuízo enorme na questão da aprendizagem. Que se eu não tenho atenção, como é que eu vou guardar aquela informação e eventualmente rememorar essa informação? Esse é o primeiro dos prejuízos vistos. Mas existem outros mais silenciosos que são tão prejudiciais quanto, que é a questão do sono. O que acontece? Algumas escolas proíbem o uso do celular e alguns pais muito sábios têm controlado o uso do celular durante o dia. Só que não controlam a ida do aparelho para o quarto desses filhos e eles passam uma madrugada inteira digitando, trocando ideia nas redes sociais. E o que acontece? Se você tem uma exposição constante a essa luz azul, você vai cada vez mais diminuindo a produção da melatonina, que é esse hormônio que te induz a um sono. E é exatamente durante o sono que você tem funções que são funções de limpeza de todos os resíduos tóxicos que as nossas funções metabólicas produzem, isso no cérebro, no corpo. A questão do hormônio do crescimento, que só é produzido durante o sono. A questão da deletação de imagens que não tem conexão com nada relevante, mas que são captadas pelo nosso inconsciente durante o tempo em que a gente fica de olhos abertos. E essas imagens, muitas vezes armazenadas de forma indevida por não terem sido deletadas, né, que é o nosso autoclean que acontece à noite, deletando essas memórias, essas imagens elas vão causar muitas vezes problemas, inclusive psiquiátricos. Pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas que estão mais ansiosas, pessoas que estão com muito problema de memória, pessoas que estão às vezes com uma depressão e não entendem o porquê. Muitas vezes isso tem a ver com sono, isso também tem a ver com má alimentação, porque enquanto eu fico o tempo inteiro consumindo aqueles produtos que fazem uma propaganda de uma alimentação tóxica, de uma cultura do hedonismo, da banalização da violência, do desrespeito às minorias, do excesso de polarização. Esse já é um outro efeito do consumo de telas, né? O quanto que essas pessoas que ficam 5, 6, 7, 8 horas por dia consumindo redes sociais, o que eles estão absorvendo em termos de padrão comportamental, em termos de valores. Então, isso aí dá pra gente falar um ano sobre essas questões. Verdade, Carla. Mas antes de continuarmos essa nossa conversa, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. A apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje a nossa conversa é sobre o uso excessivo de telas. Para falar sobre isso, recebemos aqui na Rádio FMZ Carla Afonso, que é professora e treinadora comportamental. E Carla, e no que se refere ao convívio social, escolar, familiar, quais são as consequências desse uso extrapolado desses mecanismos?
Uma coisa que nunca se pensou é que o uso excessivo de telas pudesse trazer a uma síndrome de abstinência. Olha que coisa mais maluca. A gente está falando de um cérebro que fica pedindo por aquele consumo. Porque a gente está falando de uma coisa muito complicada, que é a mudança do mecanismo dopaminérgico do cérebro. Porque até então a gente só ouvia falar em questão de abstinência relacionado a vício, a álcool, a drogas. Edésio, muito bem colocado. Existe um livro de um neurocientista francês, que assim é o meu livro de cabeceira, Michel Dermogy. Ele fala sobre a analogia que é feita com o consumo excessivo de telas. Ele é tão nocivo e ele está comparado ao grau de vício, poder de vício, à cocaína. E esse livro, que é um livro que a gente usa como referência para a educação, o nome do livro é Fábrica de Cretinos Digitais. Nesse livro, o Michel, ele mostra que pela primeira vez na história da avaliação de estudantes da PISA, os alunos tiveram um QI inferior ao QI dos pais. Então isso nunca aconteceu. Um outro dado muito interessante é que está sendo notado que essa geração tem menos relações sexuais que as gerações anteriores. E aí a gente fica se preocupando, será que estamos à beira da extinção daqui a alguns 20, 30 anos? Porque se não há mais interesse no contato pessoal, se eu me relaciono pelas telas, se eu arranjo um namoro virtual, se eu falo com meu amigo no dia do aniversário com joinha, com emojis, se eu não abraço mais, se eu não beijo, se eu não olho no olho, eu estou comprometendo uma questão muito séria que nos trouxe até aqui enquanto espécie, que é a questão da empatia. E quando a gente fala de convívio social, relacional, escola, trabalho, a gente fica sem entender como é que essas gerações vão chegar nos 30, 40, 50 anos de idade. Como é que vai ser o relacionamento deles? Porque o que parece é que cada vez mais a gente está copiando as máquinas, ao invés das máquinas copiarem a gente. A gente está copiando um padrão digital de comportamento. Triste, né? Demais. Vamos problematizar mais um pouco, Carla? Opa! Vamos para a área da educação, então. E no que se refere ao aprendizado, como esse uso excessivo das telas prejudica a atenção e a apreensão de novas informações? Então, falando aí de química, né, dos nossos hormônios, das nossas substâncias secretadas pelo nosso próprio sistema. Quando eu tenho um estímulo muito alto, o meu cérebro, ele grava aquele evento. E ele grava aquele evento, Edésio, como um termômetro, como o meu score máximo de prazer. Isso acontece lá no núcleo accumbens, que é o nosso sistema de recompensa no cérebro. E olha que coisa maluca. Qualquer coisa que me traga menos prazer do que esse evento, marcado ali por um excesso de redes sociais, esse glamour, esse glitter que as redes sociais provocam, né? Que as pessoas acham que aquilo ali é vida real, mas ninguém publica bastidor. As pessoas só publicam o que é bonito e o que dá certo. Esse cérebro, ele começa a se desinteressar e se entediar com tudo aquilo que não oferece o mesmo padrão dopaminérgico. Olha que pirado. E aí o professor lá na frente, usando a sua voz, usando a sua gesticulação, como é que ele vai atrair a atenção, o interesse dessas crianças, adolescentes, jovens e adultos, tá? Porque a gente está vendo isso também nas corporações, nas empresas. Então, a questão da educação, a questão da cognição está muito impactada. A gente observa aí comentários de professores, a nossa conversa aqui anterior, né, Edésio, você falando da sua realidade e da sua frustração na questão de ver as crianças tão desmotivadas para o aprender. Uma das coisas que é muito falada é a questão da diminuição do vocabulário. Então, se você fizer uma brincadeira com as crianças da tua sala de aula, falando agora para os professores, escrevam aí 100 palavras. Eles vão ter muita dificuldade de colocar no papel 100 palavras.
Então a gente fica pensando em termos de interpretação, a questão semântica mesmo, está tudo muito contaminado por esse excesso de... eu não vou achar um outro termo melhor senão mediocridade no consumo. O nível está muito baixo, as exigências são muito simplórias. Então a gente está vendo uma geração de zumbis digitais, sem a menor dúvida. Eu dei uma palestra, não vou citar aqui o nome da escola, por uma questão ética. Eu tinha dado nessa mesma escola, eu peguei 2 turmas. Uma turma dos pequenos que iam até os 12 anos e uma turma que ia dos 12 aos 16, mais ou menos. A dos 12 aos 16 anos eu fiquei chocada. Aqui na região, fiquei chocada. Eles pareciam zumbis. Eles não estavam na sala de aula, eles estavam aéreos, como se eles estivessem num mundo paralelo, que, aliás, é o que eu acredito que vem acontecendo. O consumo excessivo está levando essas pessoas a confundirem realidade com ficção, e aí a gente está falando de uma coisa que a gente não tem nem precedente para dizer como vai ser, e isso num curto prazo. Eu não vou nem falar... Não vou ser nem eufemística e otimista de dizer que num médio prazo ou longo prazo. Eu acho que a curto prazo a gente já está vivendo isso. Vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, que hoje está falando sobre o uso excessivo de telas. É rapidinho, a gente já volta. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje conversando sobre o uso excessivo de telas com Carla Afonso, que é professora e treinadora comportamental. Carla, pelo que nós conversamos até agora, é nítido que está havendo uma mudança no comportamento humano, não é mesmo? Com certeza. E o pior, Edésio, quando a gente fala de crianças, de adolescentes, de jovens, né? Quando a gente fala da maturidade cerebral, porque um cérebro só está maduro a partir dos 25 anos de idade, até então, até os 25 anos de idade, esse cérebro ele precisa de um mentor, ele precisa de um treinador, ele precisa de alguém que ajude ele a fazer melhores escolhas mais acertadas, a ter um padrão de comportamento e de valores conduzido por uma pessoa mais velha que tem esse cérebro, pelo menos deveria ter, né, de forma mais completa, mais madura. O que a gente está vendo é que essas crianças estão tendo que ser responsáveis pelo próprio consumo. Então o pai e a mãe falam assim, olha, não é para ficar no celular o tempo inteiro, hein? Mas eles próprios estão o tempo inteiro no celular. Então esse comportamento, ele está contaminado desde eu vejo idosos. É muito interessante, você chega num consultório e aí você tem lá várias idades, você vê os velhinhos no celular de forma compulsiva. Ou seja, isso é uma tremenda de uma armadilha para o vício, porque é muito difícil você controlar quando você tem um estímulo dopaminérgico que te dá uma sensação de prazer, de euforia. Você vai querer largar aquilo? Aquilo, segundo os especialistas, é tão eufórico quanto a cocaína. Então esse comportamento está muito contaminado. Para mim, assim, né, meu herói é o Dr. Miguel Nicoleles, que é um neurocientista para mim mais... Não tenho nem palavras para descrever o que é o Dr. Miguel Nicoleles, e ele fala sobre o pânico que ele tem de ver que o cérebro está imitando a máquina e não o contrário. Ele não tem medo da inteligência artificial, ele tem medo do homem que está copiando a máquina, e a gente está evoluindo, porque a gente está perdendo criatividade, empatia, atributos que nos trouxeram até aqui. Se a nossa espécie sobreviveu às intempéries e a todos os predadores lá nas savanas, enquanto coletores, caçadores que éramos lá nas savanas africanas, hoje a gente está evoluindo, a gente está andando para trás. E não sei te dizer onde é que isso vai acabar. E diante desse cenário, Carla, nós conseguimos pensar em alternativas para dentro de casa mesmo. Não vamos pensar nas outras instituições, não. Nosso dever de casa, o que nós
poderíamos fazer para gerenciar melhor o nosso uso de telas? Excelente colocação, Edésio, quando você fala o nosso dever de casa, porque eu acredito que as grandes mudanças venham dos pequenos comportamentos, do micro-universo para o macro-universo. Então, qual é o universo que eu, mãe, posso controlar? É o meu universo doméstico. Então, eu não vou acreditar que o meu filho vai entrar no quarto e vai usar o celular para despertador. Eu vou tirar o celular dele se eu noto que ele não tem comprometimento com a minha orientação. Eu vou desligar o modem. Eu não sei por que os celulares dos filhos novos têm internet. Por que eles não usam só o Wi-Fi? Fica mais fácil de controlar. Existem aplicativos, o Family, por exemplo, é um aplicativo que você consegue controlar o consumo. E se os pais não se atentarem para isso, eles vão ter provavelmente filhos com 30 e poucos anos dentro de casa porque não se acharam nas profissões, porque tiveram relacionamentos tóxicos, porque não conseguiram resistir à questão hierárquica nas empresas e porque não conseguiram terminar uma formação pelo impacto cognitivo, pelo impacto emocional, pelo impacto social. E isso não é teoria da conspiração, isso não é olhar a coisa de uma forma caótica e catastrófica, não. Estamos já vivendo isso. A gente não precisa pensar em termos de futuro. Nós já estamos vivendo isso. Nós temos a PISA, que é a pesquisa, nós temos a realidade. Conversem com os professores dentro de sala de aula, que vocês vão ver o que está acontecendo com os filhos de vocês. Aliás, vou fazer aqui um apelo, Edésio. Compareçam às reuniões da escola do filho de vocês, porque existe uma equipe que estuda e que está ali preparada para mostrar para vocês quais são as realidades que os filhos de vocês estão vivenciando e que muitas vezes vocês, pela proximidade, não conseguem enxergar no universo doméstico. Então, ouçam a escola, conversem com os professores dos seus filhos, atendam às orientações da escola, porque somente dessa forma a gente vai conseguir virar esse jogo. Se é que a gente já não perdeu boa parte do campeonato, vamos ver se a gente consegue pelo menos pensar em estratégias que minimizem esse impacto. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco e, claro, agradecer a nossa convidada. Foi muito valiosa essa conversa, essa reflexão sobre a atualidade, o que estamos fazendo, para onde vamos e, principalmente, reflexões para as nossas famílias e para os nossos jovens. Obrigado pela sua participação e até uma próxima. Eu espero que você me chame muitas outras vezes, Edésio, porque cada um de nós tem que fazer o nosso dever de casa. E o meu é botar a boca no mundo e de forma muito desgostosa, perceber que muitas pessoas ou não se interessam, ou estão tão anestesiadas, ou não arranjam tempo para ouvir o que a gente está trazendo aqui nas escolas. Então eu peço encarecidamente que os pais estudem, que os professores estudem, que a gente olhe para as tecnologias com um grau de estranheza, para que a gente não seja vítima e refém desses consumos que têm trazido tantos problemas para a nossa vida e que a gente nem sabe até onde isso vai chegar. Te agradeço, Edésio, pelo convite, a FMZ, aos ouvintes da FMZ que pararam para ouvir essa nossa entrevista e espero que a gente possa falar muito mais sobre isso em muitas outras oportunidades. Obrigada. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.